Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma Aqui Tem Vaga. Hoje falamos da questão geracional que impacta direto ou indiretamente o mercado de trabalho. Geração Z e os principais desafios, seja você empresa, seja você até parte dessa geração. Como é que acontece a empregabilidade, a manutenção desse emprego para esse tipo de profissional, de colaborador? Comigo, Thaís Giuliani, doutora especialista em comportamento humano. Afinal, a gente vai falar de uma pauta que interliga diretamente o mercado de trabalho. Falamos de estudantes que hoje entram no mercado de trabalho. Enfim, Thaís, quais são suas considerações iniciais a respeito da geração Z e a carreira? Perfeito. Bom, primeiro, obrigada, Helene, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando de um tema que é a minha paixão. Faz 7 anos que eu estudo o comportamento de jovens da geração Z e eu acho que nunca foi tão atual como é hoje a necessidade da gente falar cada vez mais sobre o comportamento deles. Afinal de contas, eles já estão no mercado de trabalho, não é isso? E eu acho que é a primeira vez que a gente tem um encontro de pelo menos, no mínimo, 3 gerações. Porque hoje a gente tem a geração Z, que são esses jovens que a gente considera nascidos a partir de 1995. Temos a geração Y, que é uma geração anterior, que é a minha, nascida a partir de 1981. E a gente tem pelo menos mais a X e até o Baby Boomers, todos juntos no mercado de trabalho, né? Então tem essa diversidade geracional se encontrando aí, tem muitos desafios, né? Para falar em especial da geração Z, é uma geração que ela é nativa digital, ela nasceu, ela não sabe o que é a vida antes da internet, né? Eu não sei se você se lembra, acho que você também é uma nativa digital, mas assim, esses jovens, eles realmente têm o comportamento deles muito influenciado pela tecnologia, né? Então, a forma deles enxergarem o mundo, a visão, o que eles desejam do mercado de trabalho, o que eles esperam da empresa e de seus líderes, tudo isso sofre muita influência por esse período que eles nasceram, né? Afinal, quando falamos do nativo digital, também podemos falar de nômades de carreira, até porque não existe um vínculo propriamente com salário ou questões desse tipo, é só mais como propósito e cultura empresarial. Exatamente. Isso é muito importante nessa geração. Muito, muito. Olha, assim, na época dos nossos avós, vamos pegar a época dos baby boomers, né? Que são as pessoas um pouquinho mais, né, da década mais ou menos de 1940, por aí, eles tinham uma lealdade muito grande com as empresas. Eu me recordo do meu avô ficar 30 anos na mesma empresa e eu lembro dele ganhar aquele relógio como uma homenagem feita a ele. Então existia uma lealdade muito grande. Esses jovens hoje em dia, eles não têm essa mesma lealdade que as gerações anteriores. Então eles precisam enxergar o propósito por trás do trabalho deles, do que eles vão fazer, mas principalmente eles precisam se conectar com os valores da empresa, Lene. Então, são jovens que priorizam muito a flexibilidade, o respeito à diversidade. Então, as empresas, elas também já estão atentas a isso, porque precisa ter essa conexão de valores, porque senão esses jovens, eles não ficam. Existe até um movimento muito grande dessa geração de mudar de empregos, né? Fica no máximo, tem até nos Estados Unidos um estudo que fala de 3 em 3 meses, ou de ano em ano. Então, realmente, se eles não enxergam um propósito por trás daquilo que eles vão fazer, eles não são presos a hierarquias, a cargos e salários. Não que o salário não seja importante, Lene, é muito importante, mas não é aquilo que é, sabe, prioridade para eles na escolha, vai não. prender também aquela... Não vai. Claro, salvo exceções, óbvio, né? Óbvio, porque pacote de benefícios, salários nunca vai deixar de ser importante, mas são prioridades que são mais ou menos visto a geração, né, como escolha. Agora, Thaís, quando a gente fala a respeito do desafio da liderança, quando lida com esse tipo de contratação. Vamos começar pela contratação. Recursos humanos ali intermediando essas duas pontes. Como olhamos para os desafios desse profissional que vai recrutar, que vai fazer essa peneira que é tão importante para a colocação? São 2 grandes desafios que os recursos humanos têm hoje, né? E depois os líderes, né? O primeiro grande desafio é a atração, né? Então você tem esses jovens que hoje eles também escolhem a empresa que eles querem trabalhar. Então você precisa ser uma empresa atrativa para que esse jovem queira, novamente, como eu falei, se conecte com os valores. Eles olham muito se a empresa tem a questão do respeito à diversidade, a questão da sustentabilidade. Então são alguns fatores, como é que funciona o modelo ali, né, de gestão, a flexibilidade em relação ao horário, a flexibilidade. Então tudo isso são atrativos que as empresas já verificam e precisam trabalhar para poder atrair esse jovem. O segundo grande desafio é reter esse jovem na empresa. E aí os líderes entram muito forte, né, nesse papel, né? Então, como você conseguir manter engajados esses líderes, como você conseguir fazer esses jovens, né? Como você conseguir fazer com que esses jovens, eles continuem engajados e vistam a camisa da empresa e tenham esse senso de pertencimento, né? Então, os líderes, eles precisam primeiro, antes de tudo, conhecer quem é esse jovem. Inclusive,
Inclusive, não sei se você já viu, tem algumas empresas que até criaram um cargo chamado ZO, que é uma pessoa que ela é responsável por cuidar só da geração Z dentro das empresas. Nos Estados Unidos já tem isso, agora no Brasil também já tem um grupo que já contratou, é uma profissional da geração Z, que realmente ela tem aí como missão trabalhar toda essa questão da geração Z, que envolve a geração Z dentro da empresa. Eu trabalho com treinamento, trabalho com palestras e eu faço muito treinamento preparando líderes para fazer a gestão dessa nova geração. E um dos grandes maiores desafios é, antes de mais nada, conhecer essa geração, ter a empatia, entender que é uma geração que pensa diferente que a gente, que valoriza coisas diferentes que a gente. É o primeiro passo, né? Então, se o líder ele tem uma postura muito de criticar, de julgar esse jovem, ou de tentar obrigar esse jovem a vir para o mundo nosso, da geração anterior, não é a melhor estratégia, não é o melhor caminho, né? Então tem que ser uma liderança aberta, tem que ser uma liderança que escute esse jovem, que permita que esse jovem tenha liberdade para poder se comunicar, para dar opinião. Tem que ser uma empresa que tenha programas de respeito à diversidade muito grande, né? Respeito à diversidade é uma das características principais e mais fortes dessa geração. Então, o que o jovem da geração Z enxerga como preconceito hoje é diferente do que a gente enxergava no passado. Então, esses líderes precisam se atualizar para acompanhar todas essas questões e ter uma gestão mais participativa e uma gestão mais flexível dos modelos de trabalho. Sim, essa questão do ZO que você traz é muito interessante, porque realmente é muito peculiar lidar, né, com pensamentos, com posicionamentos, enfim. Skills, soft e hard skills para essa geração, como é que você enxerga? Porque é muito importante o desenvolvimento dessas habilidades. Técnicas são mais fáceis, de certa forma, porque tem a ver diretamente com a formação. Mas e as comportamentais, Thaís? São muito importantes, assim, né? Inclusive, no meu livro, que eu faço questão, te deixo presente, obrigada. No meu livro eu trago exatamente a pesquisa da minha tese de doutorado, porque eu estudo esse comportamento há 7 anos e uma das coisas que me motivou para estudar, Lene, o comportamento deles é de tanto eu ouvir as reclamações dos RHs e dos líderes nas empresas de como esses jovens estavam chegando despreparados no mercado de trabalho em relação às competências comportamentais. Porque eles têm muito acesso à informação, eles têm as competências técnicas muito bem desenvolvidas, mas a gente sabe que no mercado de trabalho, né, uma das questões mais desafiadoras, inclusive grande parte das demissões, elas são por competências comportamentais. E aí me despertou esse desejo de estudar e entender por que esse jovem estava chegando tão despreparado em relação aos soft skills no mercado de trabalho. E aí, na pesquisa, a gente faz um levantamento de quais são as competências comportamentais necessárias que esse jovem precisa, né, para poder entrar, né, para a sua vida profissional. E uma das coisas muito interessantes, inclusive que eu falo no livro, é que esses jovens, eles vêm com forças muito grandes e eles vêm com características muito mais interessantes do que na nossa geração anterior. E que a gente precisa aprender a como equilibrar, porque essas forças em desequilíbrio, elas viram também suas maiores fraquezas. Então, vou dar um exemplo. Esses jovens, eles têm a velocidade como uma característica super positiva. Então, eles são rápidos, eles são ágeis, eles não têm paciência muito para muita coisa, são processos muito burocráticos, empresas que têm muita burocracia, isso tudo vai fazendo com que eles fiquem entediados muito fácil, assim, né? E vão perdendo o interesse e acabam perdendo o engajamento também. Mas essa velocidade, que é uma força, é uma potência dessa geração, em desequilíbrio, acaba se tornando também uma das grandes fraquezas dessa geração, porque acaba fazendo com que essa geração seja ansiosa. Então, a ansiedade é algo que esses jovens, né? Então, eles querem tudo no tempo deles, é tudo com uma visão muito a curto prazo. Então, essa coisa da gente esperar, vamos esperar um passo de cada vez, a gente vai subindo na carreira, né? Sabe aquele o time, né? Total. Então, assim, não, já entrou e já quer, e quando é que vai ser minha promoção? E quando é que vai ser o término? E quando vai ser, não é? Então, isso é uma força em exagero que vira fraqueza. Então, os líderes, eles têm que trabalhar o quê? Uma visão mais a médio e longo prazo, né? Essa questão mais de tentar conseguir controlar um pouco a ansiedade e entender que nem tudo pode ser no tempo deles. E isso acaba também sendo um grande choque entre as gerações, Lene. Por quê? Porque você pega jovens que não têm paciência e que têm pressa. Vamos lá, né? WhatsApp velocidade 2, assistir vídeo no YouTube em velocidade 1.5, não é isso? Então são jovens que, né, cada vez mais os vídeos estão mais curtos porque eles perdem o interesse muito mais rápido. E aí você, por outro lado, você tem no mesmo mercado de trabalho
outras 3 gerações, muitas vezes, que têm um ritmo completamente diferente, né? Sim. Então, se um não olha para o outro com empatia e não tenta unir forças para potencializar essa diversidade que é muito rica, acaba gerando conflito. Velocidade é uma dessas características, já se identificou, né? Já. Uma outra característica também muito grande, né, dessa geração é a questão eles são multitarefas, Lene. Então eles gostam de fazer várias coisas ao mesmo tempo, são multitelas, né? A gente fala até que é uma geração multitask e tal, e eles são muito assim, eles têm essa fortaleza, mas novamente, em desequilíbrio, acaba fazendo com que eles muitas vezes percam o foco. Então, é uma geração que tem muita dificuldade de gestão do tempo, de gestão de prioridade, faz muitas coisas ao mesmo tempo, mas muitas vezes acaba não conseguindo terminar, o que acaba também gerando uma ansiedade, né? Então, novamente, os líderes vêm trabalhar essa questão, né, mais do planejamento, né, do foco, da prioridade, para que eles possam conseguir aí também ter melhores resultados. Você se identifica nessa também? Não, até que não. Essa aí eu sou mais focadinha. Vai. Em especial o jovem, a geração Z é uma geração que ela, nesse período que ela nasceu, eu gosto muito de falar isso, né? Porque as pessoas que criticam muito a geração Z, elas esquecem que quem criou foi a geração que critica, né? Que são as gerações anteriores, né? Mas ela é uma geração mais frágil, por diversos aspectos. Então, muitas vezes, porque na própria criação, desde a infância, não aprendeu a lidar com a frustração, porque foi uma criação muito mais protetora. Saúde mental, nós vemos que não só atinge quem já está no mercado de trabalho, mas até próprios estudantes que estão nesse processo de escolha de carreira, prestação de vestibular, enfim, tudo isso também é muito desafiador e sobrecarrega quando você tem essa autocrítica ou essa autocobrança forte, como um jovem pode ter. Como é que olhamos para essa questão? Entrada de mercado, escolha de carreira, que também traz esses transtornos, não é? Sim, muito. A saúde mental é um dos temas que a gente tem mais falado, não só para jovens dentro das empresas, nos treinamentos, né, nas palestras corporativas, como também principalmente para todas as gerações. Em especial o jovem, a geração Z é uma geração que ela, nesse período que ela nasceu, eu gosto muito de falar isso, né? Porque as pessoas que criticam muito a geração Z, elas esquecem que quem criou foi a geração que critica, né? Que são as gerações anteriores, né? Mas ela é uma geração mais frágil, por diversos aspectos. Então, muitas vezes, porque na própria criação, desde a infância, não aprendeu a lidar com a frustração, porque foi uma criação muito mais protetora, né? Foi uma criação muito... Se você for pegar, assim, as criações anteriores, por exemplo, seus avós ou seus pais, foram muito presos, foi uma criação muito presa, né? Muito de não, muito de limite. E aí, poxa, quando eu tiver meu filho, eu não quero que ele passe pela mesma coisa que eu passei, e acabaram criando esses jovens de uma forma, às vezes, com uma proteção em excesso. Essa proteção em excesso fez com que esses jovens não lidassem com frustração ao longo da infância. A frustração ela é super necessária para esse crescimento, né? Então, na vida, a gente não é só vitórias, a gente precisa aprender também a lidar com as quedas. Então, ela é uma geração mais frágil e tem mais dificuldade de lidar com os desafios, o que acaba impactando a saúde mental, muito influenciado por esse aspecto, né, de não saber lidar com a frustração. E aí realmente choca, assim, e é uma das coisas que me preocupa muito, os altos índices de depressão, e está crescendo cada vez mais depois da pandemia nos jovens, né? A questão de síndrome do pânico, a questão de suicídio nos jovens aumentou muito, né? Então são dados que alertam, que merecem a nossa atenção e que a gente precisa cuidar muito, né? Isso é geral de todas as gerações, mas o jovem, por estar passando uma fase nova, de muita insegurança, entrada no mercado, é muita transformação, ele acaba, de certa forma, sofrendo um pouco mais isso. Então, isso é um ponto de atenção que todas as empresas devem ter. Além desse ponto da pandemia que acarreta na saúde mental que você acaba de falar, a pandemia também trouxe formatos de trabalho diversos, como o híbrido, por exemplo, que se intensificou e se manteve na maioria, também o remoto, enfim, presencial também voltou, só que são formatos que o jovem surfa bem, principalmente o híbrido ou o remoto. Não à toa as big techs ou todas as techs que a gente pode citar aqui, né, das startups, são um universo que coincide bastante com essa geração também, não é, Thaís? Perfeito, é muito assim. Sabe que
antes da pandemia, existia até uma questão muito forte dos jovens até preferirem home office. Tem várias pesquisas que mostraram isso, né? Mas a pandemia fez com que ficasse tão preso, e o jovem ele tem como característica principal, né, a liberdade, né? E uma das coisas principais que a gente teve de restrição foi realmente a liberdade, né? Então, hoje, esse jovem, ele preza por um mercado, por um formato de trabalho flexível, onde ele possa escolher, é isso que ele preza. Então, com certeza, as empresas que mantêm aquela coisa do 8 às 17, das 9 às 16, aquela coisa muito, sabe, estruturada, isso não atrai o jovem não busca isso. O jovem gosta muito dessa questão híbrida, ele até prefere, mas o 100% home office também já tem estudos dizendo que o jovem não prefere, que ele quer essa coisa do contato presencial. Inclusive, até os próprios treinamentos, foi feita uma pesquisa recente que mostra isso, que eles preferem os treinamentos presenciais, porque ficou tanto tempo online, né, por conta da pandemia, influenciou muito isso, que eles até têm essa preferência. Mas, com certeza, hoje, o formato de trabalho ideal que esse jovem procura é flexível, ele não tem mais aquela coisa da estrutura de hierarquia, sabe, Lene, naquela época que, não, olha, porque eu vou ter esse plano de carreira muito vertical. Não, os jovens, eles não é algo mais que atrai isso. Uma coisa interessante que tem para falar dessa geração é que é uma geração mais preocupada com estabilidade financeira do que a geração anterior. Isso é interessante falar, porque às vezes eles falam, esses jovens eles só querem qualidade de vida, só querem ser felizes e seguir o seu propósito. Não, eles têm uma preocupação com estabilidade financeira, porém não é ao custo da sua qualidade de vida. Então, o modelo de trabalho, ele tem que ser um modelo que permita ele ter a vida dele, que ele permita, né, fazer as coisas dele. Então, isso é muito importante. Porque senão esse jovem ele realmente não fica. Se ele não enxergar uma relação custo-benefício entre a qualidade de vida dele, né, e, claro, a estabilidade financeira que ele busca, precisa ter o equilíbrio entre isso, senão ele realmente vai ser muito difícil essa empresa reter esse jovem, né, e a flexibilidade num modelo híbrido, onde ele possa escolher, né, aí tá o caminho, eu acho, né? A melhor estratégia. Escolha. Redes sociais, algo que também dita muito, não só influência, mas participação desse jovem. Até a projeção. Hoje temos carreiras que surgiram com esse universo digital que só aumenta cada vez mais e são jovens, né? Influencers e tudo mais, youtubers. Como é que a gente olha para essa mudança também de cargo, de setor, digamos assim, Thaís? Quando olhamos para essa geração que considera como emprego, como carreira mesmo, coisas que até então a gente não imaginava que poderia acontecer. Né? Você sabe, nossa, muito mesmo. Você sabe que durante muitos anos eu fui professora de graduação, no primeiro ano que esses jovens chegavam do ensino médio para poder fazer o primeiro ano na graduação. E eu lembro que eu falava uma coisa para os jovens, logo quando eles chegavam, eu falava assim para eles assim, olha, o que vocês vão ter aqui comigo, né, nessa disciplina, nesse momento, talvez quando vocês terminarem essa faculdade, vocês não vão usar mais nada do que vocês aprenderam comigo, porque está tudo mudando muito rápido. Eu falava isso há mais ou menos 10, 12 anos atrás, até um pouquinho mais, quando eu era professora de graduação, e hoje eu te falo em relação à carreira. A gente não tem como saber quais são as carreiras do futuro. Claro que todas elas vão estar muito conectadas com tecnologia, né? Cada vez mais, isso é sem sombra de dúvidas, mas assim, existem ainda muitas novas carreiras que vão surgir que a gente ainda não tem conhecimento de todas aqui. Então, como você preparar, né, esse jovem para carreiras que ainda nem existem, que ainda vão surgir? Extremamente desafiador, né? Por isso que o grande foco tem que ser mesmo na competência comportamental, né? Em trabalhar essa questão dele, principalmente da questão de adaptabilidade dele, né? Durante muito tempo se falou do QI, da importância do QI, de você ter o QI, né? De uma questão intelectual. Depois, ao longo dos anos, foi falando da emocional, né? Do QE, né? Que é a importância de você ter o consciente emocional, inteligência emocional. E hoje está se falando muito do QA, que é o consciente de adaptabilidade. O quanto que esse jovem ele tem a capacidade de desenvolver essa adaptabilidade para que ele possa estar preparado para coisas que a gente nem sabe, porque ainda nem foram criadas ou existem. As redes sociais, existem pesquisas e tendências que dizem que vai haver uma mudança, né? Aliás, mudança vai ter sempre, né, com a influência tecnológica, né? Mas hoje sim, quando você pergunta para um jovem, e olha que interessante isso, tem até a pesquisa no meu livro, quando você pergunta para o jovem quem é a sua fonte de inspiração, quem é o seu maior exemplo de líder, quem é a pessoa que você segue,
Você tem alguma ideia do que eles respondem, Não. Lene? O que é que eles respondem? Olha, nas gerações anteriores, a gente tinha professores, a gente tinha pai, mãe, que eram as pessoas mais próximas, as figuras de liderança mais próximas que nos inspiravam, ou tinha alguma figura, assim, uma personalidade que fosse um exemplo pra gente. Para esses jovens, quem os inspira e quem eles olham e almejam e querem ser, são os influencers. São essas pessoas, são esses profissionais digitais. Então, eles almejam e é isso que eles querem, muitos deles, né? Mas eu acredito que isso é uma coisa muito do momento e que isso também vai mudar como já mudou anteriormente. Mas é claro que profissões relacionadas à tecnologia, isso realmente não tem mais como fugir, né? É a realidade. Com certeza, é a profissão do futuro, fica, né, em aberto aí para a gente descobrir conforme o tempo realmente passe. Agora, você falou do seu livro em algumas passagens a questão de pesquisa e a questão também lá no início da nossa conversa. Gostaria de ouvir, porque educação, acho que conhecimento também liberta e é muito importante, principalmente quando a gente fala de desafios sobre um trato com um ser humano, né? O olhar humanizado sobre as organizações é muito importante. E, para começar, por que Zimago, geração Zimago? Tem um significado em específico essa palavra? Tem sim. Geração Z, então, que são os nascidos a partir de 1995 até 2010, que é essa geração que a gente está falando dos jovens. É interessante falar que até 2010, porque de 2010 já tem a geração Alfa, que é a geração das crianças que estão aí, mas ainda tem poucos estudos, então a gente já não precisa... nasceram mexendo no Não é? Já nasceram já com um touch pronto, né, Sim, Lene? Assim, né? E a gente estava até conversando antes aqui da entrevista, o quanto que essas crianças de 4, 5, 6, 7 anos já são muito mais espertas que a gente, assim, né? Se a gente não se atenta, não acompanha, né? Mas, enfim, cada vez mais a gente percebe que essas gerações, elas vão evoluindo em tempos e períodos menores, né? Então, a gente, normalmente, geração, são as pessoas que são nascidas no mesmo período, né? E que têm a sua influência do seu comportamento pelo momento histórico, econômico, social, político, que influenciou ali aquele momento das pessoas que nasceram. Então, são padrões, né? São tendências que a gente fala, com super exceções, como a Lene mesmo já falou que ela é a exceção da geração dela, né? Eu também me considero um pouco a minha, né? Mas assim, a geração Z, que são os nascidos a partir de 1995, são esses jovens que é a primeira geração que nasceu com a tecnologia, né? E aí ela teve o seu comportamento muito influenciado por isso. Não tem como a gente comparar, por exemplo, um adolescente na minha época com um adolescente hoje, com a exposição que tem, com a comparação que tem. É praticamente impossível, né? Então a gente estava até conversando sobre isso antes aqui. O livro surgiu, a vontade do livro surgiu do doutorado. Eu fiz doutorado em Portugal 5 anos. E no doutorado eu criei um modelo de aprendizagem para ajudar a desenvolver as competências comportamentais desse jovem, que era um jovem até então. Eu comecei o estudo em 2015, né? Então, para pensar, 2015 a gente ainda não se falava muito ainda de geração Z. Era um jovem que todo mundo reclamava dele. Era um jovem que, né, nossa, vou falar de alguns estereótipos que criam ainda desse jovem. Geração mimimi, geração que não quer nada com nada, que reclama de tudo, né? Então, assim, são alguns estereótipos que criavam e me despertou a vontade de entender o que estava por trás desse comportamento. O que esse jovem estava apresentando, esse tipo de comportamento. E eu queria ir um pouquinho, sabe, do lado avesso, Lene. Eu não queria ser os que reclamavam. Eu queria ser daqueles que, tá bom, gente, é essa questão, é isso, essa geração é assim. O que a gente pode fazer para ajudá-los? Porque eles precisam de ajuda, né? E aí foi então que eu comecei a estudar essa geração, desenvolvi esse modelo para ajudar no desenvolvimento das competências comportamentais desse jovem. E no doutorado a minha pesquisa foi toda voltada para isso. Então o livro ele traz primeiro um raio-x de quem são esses jovens. A gente precisa entender, conhecer como é que ele pensa. Eu falo isso muito para pai, para professor e para líder, que eu considero que são os parceiros estratégicos na vida desses jovens. São aquelas pessoas que na pesquisa, quando eu perguntei quem é a pessoa que você se inspira, que é seu exemplo, que influencia, deveria ser um deles. Deveria ser um pai, uma mãe, um professor, deveria ser um deles na resposta. E não, e por que não? Porque nós não estamos sendo fonte de inspiração e exemplo, né? Então, o livro fala um pouco disso, então ele traça todo o raio-x, né? Quais são os principais motivações e valores desse jovem, o que motiva esse jovem, o que ele valoriza, são coisas diferentes da gente. As pessoas costumam dizer, esses jovens não têm valores, eles têm valores, mas que não são iguais aos nossos, e a gente precisa entender, compreender. Eu digo, não precisa aceitar, mas precisa respeitar, claro. Eles são diferentes, né? E aí, junto disso, o livro traz, então, qual que é o modelo ideal para a gente poder ser esse parceiro estratégico e ajudar a preparar esse jovem para a vida adulta,
né? Então ele traz as principais competências comportamentais que tem que ser desenvolvido, ele traz aí qual que é o modelo certo, qual que é a didática, né? Como é que a gente faz para se conectar com esse jovem? Porque cada vez mais a gente está perdendo a conexão com ele. E aí, quando deixa o espaço vazio, ele vai se conectar com o quê? Se a gente não está preenchendo com coisas importantes e com, né, informações importantes para o desenvolvimento, você acaba dando margem para outras coisas. Outras influências, e que nem sempre são boas. A importância da escuta ativa. Exatamente. Dessas pessoas que você cita como base, que deve ser sempre, né, acompanhante da evolução desse jovem. Thaís, a gente está quase chegando ao final do programa já. Olha, a rapidez da geração Z, quem sabe? Mas antes eu vou te pedir suas considerações finais, quem sabe mais dicas para quem nos assiste, até porque a gente fala realmente de algo muito peculiar, muito pontual, né, diretamente aqui para os jovens que podem estar nos assistindo agora. Muito bem, né? Então, assim, o primeiro meu recado, se vocês me permitem, deixa eu dar para os parceiros estratégicos desses jovens, que são os pais, os educadores e os líderes, para a gente que a gente possa assumir a nossa parte da responsabilidade, sabe, na preparação e no desenvolvimento desses jovens, para prepará-los para serem adultos melhores, cidadãos melhores, né? Então, assim, que a gente saia daquela postura de reclamação e que a gente vá para uma postura mais de ação e realmente de prevenção, principalmente, tá? Então, esse é o meu recado para eles. Então, tente conhecer essa geração, tente entender como é que ela pensa, né? Tente entender quais são os valores. E aí é aquela história, a gente sempre fala, fala muito do rapport, não sei se você já ouviu falar, que o rapport ela é uma técnica de conexão com a outra pessoa. Se você quer se conectar com um jovem ou com qualquer outra pessoa, primeiro você entra no mundo da pessoa e depois você traz ela para o seu mundo. E a gente faz o contrário, a gente quer obrigar o outro a entrar no nosso mundo. E assim a gente não vai criar conexão, não vai gerar confiança. Isso para os parceiros estratégicos, Lene. Para o jovem que está me ouvindo, você também tem parcela de responsabilidade, não é isso? Você também tem que assumir as rédeas da sua vida, você tem que ser protagonista da sua carreira, você também tem que ter empatia pelas gerações anteriores e entender que eles também são diferentes. Eu acho que a empatia, para dar certo, essa diversidade geracional, ela tem que, enfim, tá conectada, tem que ser dos dois lados. Busca desenvolver muito as competências comportamentais necessárias para que você possa aprender a lidar melhor com os desafios, a lidar com frustração. E o jovem, ele vai com muita vontade de mudança, né, para a empresa. E eu acho isso incrível, isso é maravilhoso. Mas ele precisa saber o timing e precisa ser mais estratégico nessa promoção dessa transformação. Porque ele tem forças incríveis, o mercado de trabalho precisa desse jovem, precisa, né, dessas competências que ele tem, dessas forças que ele tem. E se ele souber lidar com isso, ele vai ter, com certeza, muito sucesso na carreira. Olha, isso aí. Muito obrigada, Thaís, por sua contribuição, que foi ótimo o papo. Vou ler o livro, parabéns pela escrita. Obrigada, Lene. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Para você também que nos acompanha, muito obrigada por sua companhia e audiência. Lembro que pelo YouTube Band Jornalismo também é possível acompanhar o programa. Até o próximo Aqui Tem Vaga.